que você faz da vida? Eu sou professor de computação na Unicamp. Pelo que eu entendi, você defende que a urna eletrônica é tão confiável quanto os políticos que se elegem com ela? Todos os outros países que adotam um sistema de votação eletrônica, eles usam sistemas que produzem também um registro físico do voto, por exemplo, em papel. Então, isso permite que você colete esses registros físicos, esses votos, em outra mídia, né, em outra urna, por exemplo, uma urna convencional. E no fim da eleição você pode somar, pode fazer uma apuração por amostragem e ver se o software que está no equipamento está se comportando de maneira honesta. Enquanto eu era professor da UNB, eu participei de um desses mecanismos de auditoria, foram testes organizados pelo próprio TSE, com uma série de restrições, então a gente tinha poucos dias, a gente teve poucas horas para ver o software de votação e a gente encontrou falhas fundamentais nos mecanismos de segurança desse sistema. Quais são as falhas que você encontrou na urna eletrônica? Certo, então as falhas tinham implicação tanto no sigilo do voto, quanto na integridade dos resultados. Vou explicar. Quando a gente vota na urna eletrônica, os votos não são armazenados na ordem que eles foram depositados. Então, a urna eletrônica vai armazenando os votos de maneira embaralhada. Exatamente quando a gente vota em papel e as cédulas vão caindo fora de ordem. Para embaralhar e manter o sigilo, você não sabe que o número 1 votou em X, o número 2 votou em X. Exato. Embaralha. Durante os testes, nós descobrimos que reverter esse embaralhamento era muito fácil e dependia apenas de informação pública. Tem sigilo, facílimo quebrar, segundo os testes. Sim, agora, demonstrado experimentalmente. Manipular o voto, alterar o resultado de uma eleição através da urna. Exato. Então, Fácil, nós encontramos as condições que permitem a gente, tanto interno quanto externo, manipular o software que é executado nas urnas eletrônicas. Não necessariamente com uma intervenção manual em cada sistema, mas em alguns pontos, às vezes, que distribuem o software para várias urnas. Então, basicamente, o que protege o software de votação, que é instalado nas urnas, país afora, é uma chave criptográfica, é um segredo. Idealmente, a gente deve ter um segredo distinto para cada urna, porque é exatamente a mesma analogia das chaves, né? A gente não tem as mesmas portas, a gente não compartilha segredos de chaves entre portas de casas distintas. Cada porta tem a sua chave. E o que a gente observou é que 500 mil de equipamentos, todas as urnas eletrônicas, compartilham o mesmo segredo. E esse segredo ainda era armazenado de maneira completamente insegura, assim, que, novamente, voltando àquela analogia, remete a você colocar a chave embaixo do tapete, né? E confiar que como a chave está embaixo do tapete, ninguém vai descobrir que ela está lá. A diferença é que essa chave abre todas as portas, exato, basta não que ela só vaze aquela. uma vez. Só precisa de um cara com uma chave para alterar onde ele quiser. Sem testemunhas, ele faz sozinho. Essa foi a condição que a gente encontrou. A gente não pôde testar isso durante os testes organizados pelo TSE, a possibilidade de adulterar o sistema com essa informação, com esse segredo compartilhado, porque não teve tempo, eram pouquíssimos dias, mas também não houve interesse posterior do TSE em tentar montar, simular esse ataque para ver quão eficaz ele seria na prática. E quando você chega no TSE e mostra toda essa falha e mostra como é fácil fraudar uma eleição com a urna deles, o que eles falam? Uma entrevista que eu dei para um portal de internet logo depois dos testes e descrevi de maneira técnica todos esses problemas, a resposta oficial do tribunal era basicamente dizer que a minha atitude era uma ameaça à democracia. Assim, que eu também isso é uma ameaça à democracia. Aparentemente, ou pelo menos no entendimento do tribunal. Questionar qualquer coisa ameaça à democracia. Tá Quando isso é radicalmente diferente da cultura que a gente tem na universidade e na academia, né? Que é tratar dos problemas, descrevê-los em detalhes, avaliar de maneira técnica quão seguro é ou não o sistema, propor soluções, implementar essas soluções e evoluir a segurança do sistema ao longo do tempo. O TSE acha que... Porque eu sou proibido de fazer piada com político em época de eleição. Não sei se você sabe. Não sabia. O TSE vem aqui na emissora, diz que é proibido fazer piadas com os políticos na época da eleição, com partidos, com políticos, com governo. Eu não posso tocar no assunto. Por quê? Porque para o TSE, se eu fizer uma piadinha com um candidato, eu posso estar influenciando o voto e alterando o resultado da eleição. Mas a urna não ser transparente não tem problema nenhum, eles deixam passar. Democracias muito mais antigas, maduras, mais desenvolvidas, não querem a urna eletrônica lá e o brasileiro se orgulha que tem isso aqui. Por quê? Para citar alguns exemplos, na Alemanha tem um entendimento muito diferente e interessante, que eles chegaram a utilizar sistemas com essas mesmas características, mas um entendimento da Suprema Corte de lá é que um sistema de votação utilizado pela sociedade para eleger seus líderes não pode exigir conhecimento de especialista para uma auditoria. Porque assim, se você não precisa de
conhecimento especializado para fazer auditoria, que toda pessoa, de fato, é um fiscal, é um auditor. Né? Então, lá, o entendimento da Constituição, da Suprema Corte de lá, é que um sistema desse simplesmente é inconstitucional, não pode ser utilizado para eleições oficiais. Então, o que eu acho um entendimento muito interessante, porque eles tentam adotar algo que é diretamente observado ou auditado pela população. Então, há uma obsessão com controle e a falta de transparência é endêmica em várias etapas do processo.